Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um webinar da nossa Semana da Gestão de Marketing. Temos tido alguns conteúdos muito bacanas aqui, eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. A gente vai falar hoje, nesse nosso papo, sobre a importância de gerenciar e automatizar as ações de marketing digital. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, que são várias ferramentas, várias opções diferentes, e não é muito fácil colocar isso tudo no ar, manter isso tudo rodando. Então, isso é parte aqui do nosso debate. Para você que não consegue nos enxergar, para garantir que a nossa acessibilidade está legal, eu sou um homem branco, estou aqui com uma barba um pouquinho maior, cabelo curto, uma jaqueta jeans escura. Atrás de mim tem alguns livros aqui na minha estante, estou no escritório da minha casa, aqui na pandemia. Eu estou sendo acompanhado também pela Luana, que está fazendo aqui a nossa tradução para Libras, então super bacana poder ter isso no nosso webinar, no nosso papo de hoje. E sem mais delongas, eu quero apresentar nossas três super convidadas que vão estar aqui hoje também. A gente tem aqui a Fernanda Fontes, do Sebrae de Minas Gerais, a gente tem aqui a Thaís Barbosa, da Companhia da Consulta, e a gente tem aqui a Amanda Graciano, do IDEXO. Um super prazer para mim ter vocês aqui. Sejam super bem-vindas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, cada uma contar um pouquinho de si, do que faz, um pouquinho da história, só para a gente ter o contexto e para as pessoas também saberem com quem elas estão aprendendo, né? Para elas verem quem está compartilhando esse conteúdo bacana com elas. Então, só para a gente seguir essa ordem aqui, pode começar com você, Fernanda. Claro, obrigada pelo convite, agradeço em nome do Sebrae Minas. Meu nome é Fernanda, eu atuo como consultora de marketing no Sebrae, com consultorias, instrutorias, palestras, oficinas. Sou relações públicas de formação e sou uma mulher branca, de cabelo curto, estou de óculos, em casa também, trabalhando em home office. Legal, obrigado, Fernanda. Queria passar agora para a Thaís. Thaís, quem é a Thaís para o nosso público? Oi, gente, tudo bem? É sempre um prazer estar nesses webinars da RD. É um prazerzão falar para vocês, para trocar experiências, contar um pouco da minha rotina. Eu sou Thaís Barbosa, tenho 27 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda, trabalho hoje na Companhia da Consulta, né? Tô fechando um mês aí de Companhia da Consulta, uma empresa de São Paulo. Eu sou uma mulher negra, eu uso óculos, uso tranças longas, escuras. Estou na minha sala, tem um quadro atrás de mim, muito bonito. E é isso. Legal, obrigado, Thaís. Para a gente encerrar a rodada de apresentações, Amanda. Ei, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Amanda Graciano, sou mineira, moro em São Paulo, mas eu sou mineira de Belo Horizonte, sou economista de formação. Eu atuo no ecossistema de inovação e startups desde que eu me formei, já tem bastante tempo, e atualmente eu estou como head de portfólio e geração de negócios dentro do IDEXO. O IDEXO faz parte do ecossistema TOTUS, né? A TOTUS tem várias coisas, dentre delas o IDEXO, e eu sou responsável ali por todo o relacionamento com startups que interagem nesse ecossistema. E aí, às vezes eu assumo um chapéu, né, de desenvolvedora, de marketing, de design, de negócios. Eu acabei me desenvolvendo assim, muitas expertises aí ao longo da carreira. Sou uma mulher negra, minha pele não é retinta, então sou uma mulher negra de pele um pouco mais clara. Cabelo curto, bem curtinho, eu raspei o cabelo há um tempo atrás, então imagina assim, eu tenho alguns cachinhos começando a crescer. Tô com uma blusa vermelha e alguns traços laranjas. Então, vermelha de riscos laranjas. Atrás de mim, ao meu lado, atrás de mim não tem nada, mas ao meu lado, só para vocês terem ideia do que eu tô vendo aqui, eu tô vendo cama de cachorro, casinha de cachorro e uma bagunça que o meu cachorro, recém-chegado aqui em casa, causou. Virei aí mãe de pet nessa quarentena, então um pouquinho de mim. Que legal, boa sorte na jornada aí, né? Eu não tenho pet, mas eu tenho filho pequeno, então eu já conheço um pouco do trabalho que a gente tem nesse começo. Nossa, sim. Para galera que
Para a galera que entrou, que está começando a acompanhar a gente agora, eu queria só lembrar que você pode fazer o trial do RD Station Marketing, do RD Station CRM, no bot, no RD Bot, aqui embaixo da página de transmissão. Então, são ferramentas que vão te ajudar no seu trabalho, que vão tornar o seu dia a dia, a gestão um pouquinho mais fácil. Eu recomendo bastante que você entre ali e conheça, mas não vamos, o papo aqui, o foco não é fundamentalmente a nossa ferramenta. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa útil aqui para muita gente. E a primeira coisa que eu queria começar, posso até falar por mim, eu fui a pessoa que liderou marketing na RD por, acho que quase 8 anos, foi que a gente completou, e eu sei a infinidade de coisas que a gente tem para fazer, né? A quantidade de canais, a quantidade de ações. Se a gente for pensar em atração, eu tenho conteúdo, eu tenho SEO, eu tenho compra de mídia, eu tenho que criar landing page, eu tenho que montar e-mail marketing, os gatilhos de automação, eu tenho que fazer redes sociais, eu tenho que fazer análise de dados, enfim. É de fato uma loucura para muita gente, isso é meio... É até meio enlouquecedor, né? Então, por onde eu começo, o que eu faço primeiro, enfim, a gente sabe que são muitas as possibilidades, e o que eu queria começar a debater com vocês, pensando no gerenciamento de estudo, como é que vocês fazem isso no dia a dia? Como é que vocês lidam com essa gestão? Se vocês trabalham com um cronograma de atividades, se vocês trabalham com algum tipo de gestão de tarefas, que tipo de reunião, enfim, eu queria entender quais são os processos de gestão que vocês fazem para essa bagunça toda. E aí, para não ficar repetindo a sequência sempre, eu vou começar do outro lado agora, eu vou começar com a Amanda. Tá, eu sou a pessoa que é a paranoica da organização, mas não porque eu sou frenética de ser muito organizada, é justamente porque eu tenho a possibilidade de desorganizar. Eu não sei se eu fiz sentido, mas é porque isso é uma coisa muito característica minha, assim. Então, para mim, é importante ter visibilidade dos processos, para entender como que a gente vai se organizar, o que é realmente importante ou não, despriorizar, porque na minha cabeça, conseguir fazer coisas efetivas está muito mais ligado a conseguir priorizar e não fazer o que não precisa. Então, conseguir ter essa visibilidade, para mim, é muito importante, né? E no meu dia a dia, além das iniciativas de marketing também, que aí acaba que eu e uma par, a gente toca essas iniciativas de atração e também de contar os cases que a gente faz, eu tenho uma outra que é todo um processo de dia a dia mesmo, né, com empreendedores e tal. Só que são pessoas que, não é que elas fazem parte do meu time, elas são nossos clientes, em parte, né? Então, também criar esse cronograma é importante, porque é a gente entrando na demanda e no dia a dia da agenda de outra pessoa, né? E aí, eu sou o tipo de pessoa que não gosta de ser avisada em cima da hora para fazer uma coisa correndo. Tipo, olha, daqui a pouco uma reunião. E aí, eu levo isso para o time também, né? Então, olha, vamos organizar 15 dias, no mínimo. Vamos tentar ter o máximo de antecedência sobre essas atividades, para também não ser pego de surpresa, né? Um exemplo positivo disso foi a pandemia, que a gente já tinha se organizado muito. Então, quando as pessoas me perguntam o que mudou no nosso dia a dia de trabalho, não mudou, porque a gente já tinha previsto muita coisa. Então, nós não fomos surpreendidos por causa de planejar, assim, em si. Em termos de ferramentas, como que a gente faz, a gente usa bastante o Scrum, né? Que é a gente pensar e planejar por ciclos, porque para a gente funciona muito bem. E é um time que funciona bastante autônomo, que é uma característica aí minha como gestora, e aí eu deixo bastante o time muito autônomo para suas entregas. E aí por isso que é muito importante a gente ter uma visibilidade de o que vai rolar, pelo menos na próxima quinzena, que aí a gente não sobrepõe as tarefas e também faz o que é mais importante, né? Eu tenho trabalhado bastante essa questão do despriorizar, porque às vezes a gente levanta milhões de atividades que poderiam ser feitas para o lançamento de alguma ação, ou para captar, né, novas startups ou até novos clientes, sendo que, na verdade, o que vai dar realmente o resultado é aquela landing page, ou é aquele webinar, e as outras coisas poderiam ser feitas, mas para a gente talvez não dá muito resultado. Então, eu tenho trabalhado bastante nesse quesito, assim, beleza, vamos levantar tudo e agora vamos tirar o que, de fato, não vai ser ali o nosso Pareto, né? Vamos tirar uma parte do que não vai dar resultado e focar no que importa. Isso, para mim, tem sido o mote aí dos últimos tempos. Acho super, super bacana e super relevante. Eu concordo 200%. Eu acho que tem muito mais a ver com o que a gente não vai fazer do que o que a gente vai fazer. E eu acho que quando você parte desse processo de levantar todas as possibilidades, você consegue ser mais
você consegue ser mais intencional nas escolhas, né? Muitas vezes a gente monta uma lista grande de tarefas e vai pegando algumas para fazer primeiro, eventualmente a gente acaba não fazendo algo e o que a gente não faz era algo importante que deveria ser feito. A gente não escolheu não fazer, não deu tempo. Então, eu concordo 200% que priorização tem muito impacto nos resultados, né? Thaís, como é que é por aí? Como é que vocês fazem a gestão de atividades, a gestão de demandas? Como é que vocês lidam com tantas coisas diferentes acontecendo? Pois então, a gente está com um desafio muito interessante na Companhia da Consulta, que são projetos aleatórios, né, de diversas áreas que acabam conversando, querendo ou não, com o marketing. Então, com isso, a gente tem uma reunião semanal, né, com todas as áreas, com os diretores de todas as áreas. Então, a minha diretora de marketing, ela tem essa reunião onde ela define as prioridades que ela traz para dentro do time para a gente fazer esse trabalho. Dentro disso, a gente já tem os projetos que estão rolando. Então, ter algo que converse com a empresa inteira é algo muito desafiador. Então, a gente tem um documento onde centraliza todos os passos, é um documento onde ele roda e ele flui literalmente em todas as áreas da empresa, desde TI até o marketing. A gente acaba alimentando isso com as demandas que a gente precisa fazer, a responsabilidade de cada um e quem vai ficar responsável por cada coisa. Só que antes disso, né, para fazer o gerenciamento do dia a dia, já que eu já falei um pouco desse projeto, dos projetos, para fazer o gerenciamento do dia a dia, a gente acaba utilizando uma pauta extremamente dinâmica, onde a gente coloca a dificuldade de cada tarefa que a gente está fazendo. Por que a gente coloca a dificuldade? Porque, por exemplo, uma tarefa que ela é dificuldade grau 1 ou grau 2 para mim, né, a gente não utiliza esses números, mas só para dar um exemplo, a gente acaba utilizando a sequência de Fibonacci, porque gerenciamento de projetos requer, querendo ou não, uma numeração e uma qualificação diferente, né? Então, a gente acaba trazendo a sequência de Fibonacci. Então, algo que é grau 1 para mim pode ser grau 5 para outra pessoa. E a gente entender, e eu entendendo a dificuldade dela, poder auxiliar ela para também essa tarefa virar grau 1 para ela, vai otimizar não só o tempo dela, mas também os conhecimentos. Então, quando a gente fala em gestão de tarefas, a gente fala não só a gestão do dia a dia, em trazer um fluxo e fazer as coisas fluírem, mas também entender qual dificuldade aquilo tem para cada colaborador, né? E trabalhar isso dentro da tua equipe. Então, acho que o gestor ele tem também esse papel de olhar para o que está acontecendo, quais são os conhecimentos que eu preciso agregar para cada colaborador, como que eu posso otimizar e automatizar alguns processos, né? Então, essa sequência de Fibonacci e essa qualificação de cada tarefa, ela possibilita isso, né? Então, uma tarefa que ela é grau mais alto, tu pode ver alguma forma de automatizar ela e ela virar um grau mais baixo, melhorar e otimizar o tempo de tarefa, né? A gente utiliza muito também tabelas de teste AB, porque organização também, quem trabalha com performance sabe que é extremamente importante ter os dados, entender cada coisa que tu está fazendo. Então, fazer uma tabela de teste AB com os passos dos testes que tu vai fazer, não dos testes que tu está fazendo, né? Porque isso também é importante. Porque do que tu vai fazer e não do que tu está fazendo, né? Consequentemente, isso vai virando algo que, querendo ou não, tu vai preenchendo, tu vai entendendo o passado também, né? Mas para sempre prever aquilo, então tu precisa ter dados. Tu olha para os teus dados, tu acaba prevendo algumas ações, colocando nessa tabela, vendo se realmente tem sentido, né? Tu vai fazendo, tu vai monitorando, tu vai colocando a dificuldade nisso também, que é extremamente importante colocar a dificuldade também nos testes, né? Tu entender qual é a complexidade de cada teste. Então, a gente acaba colocando nessa tabela todos esses processos, né? A gente utiliza também bastante o Trello para gerenciamento geral da empresa, então, algumas ferramentas aí que a gente acaba utilizando. Legal. Eu achei muito bacana que você trouxe essa questão da dificuldade para cada pessoa, do entendimento da pessoa, porque tem muito, encaro gestão como muito desse olhar, né? Saber quem é a pessoa certa para fazer a tarefa certa no momento certo. Eu brinco que eu faço analogia com o futebol, às vezes tem um monte de Messi indo lá agarrar no gol e aí a gente fala que a pessoa é ruim.
Cara, para você alcançar as coisas grandes, você precisa das pessoas certas, nas posições certas, fazendo aquilo que elas fazem melhor, né? E muito, muito bacana trazer o envolvimento disso no processo. Fernanda, para a gente fechar contigo, né? Imagino que tu converse com muitas pequenas e médias aí no Sebrae, e escute experiências muito diferentes. Então, eu queria ouvir de ti dois ângulos diferentes ali. Um é o que você vê como caminhos para isso, e outro até, acho que diferente da Thaís e da Amanda, né? Elas trabalham em uma empresa, você acaba tendo esse contato externo mais forte. O que você vê como os erros mais comuns? Acho que está travado aqui, está no mudo. Pronto, agora foi. André, os desafios são muitos, principalmente agora, né, nesse cenário de pandemia. O pequeno empreendedor, principalmente, ele se viu, todo o planejamento que ele havia feito, né, ele precisou rever. E as características ainda dos pequenos empreendedores são muito voltadas para aquele marketing, para o pensamento do marketing tradicional. Mesmo que eles utilizem ferramentas digitais, esse conhecimento ele precisa ainda ser esmiuçado, aprofundado, as técnicas precisam ser implementadas. Então, os desafios desses empreendedores foram assim exponenciais. E, consequentemente, nós do Sebrae também precisamos, né, nos reinventar durante esse processo para atendê-los da maneira que pudesse tornar esse contato mais satisfatório, né, com resultados efetivos. O planejamento, a gente sempre fala que ele é fundamental para a organização de tarefas, atividades, processos, seja no marketing, na gestão como um todo, mas ele não pode ser engessado. Então, é algo que a gente frisa muito. Planejar é importante, mas como a Amanda trouxe, é necessário olhar para aquele momento ali, ver o que é prioridade agora, o que eu preciso refazer. Então, organização faz parte do planejamento. E aí a gente tem, né, cada empresa trabalhando com ferramentas diversas, algumas até no papelzinho e na caneta ainda, outras já começando a entender mais um pouco sobre as ferramentas de automação, que a gente sempre estimula para minimizar os erros, potencializar os acertos, maximizar os resultados. Então, é um processo de construção mesmo que a gente vem fazendo com eles ao dia, né, ao longo da jornada, e tem sido bastante satisfatório, porque a gente tem conseguido fazer com que eles mudem o comportamento. Porque nada adianta a gente ter também ótimas ferramentas para gestão, para automação, se a gente não souber alimentá-las da maneira correta, não souber extrair delas os melhores dados para a gente agir de forma estratégica. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Eu vou voltar na Amanda, aliás, eu vou voltar um pouquinho em cada uma, mas a Amanda trouxe ali um ponto que eu queria já puxar. A gente vê dos times de tecnologia, de produto, de desenvolvimento, é muito comum que nos times de produto, tecnologia, enfim, desenvolvimento, a gente já tem esse olhar, né? Tem que fazer essas entregas e aí surgiram as metodologias ágeis, alguns frameworks de gerenciamento de projetos como o Scrum, e você mencionou isso na sua fala. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria entender era assim, como é que, acho que primeiro, falar sobre o que são essas metodologias, né? Especificamente você mencionou o Scrum, então tem um monte de gente aqui que não vai conhecer, provavelmente, que está nos ouvindo, e como é que é a adaptação disso para esse contexto de marketing? Como é que é usar isso no time de marketing? O que a gente aproveita e usa certinho do jeito que é na literatura de desenvolvimento? O que tem que modificar eventualmente para funcionar bem? Tá, vou tentar aqui ser sucinta. Gente, vai lembrar que eu sou economista. Aí, olha, se algum desenvolvedor eu estiver falando uma bobagem, me desculpa, mas só para a gente ter uma linha de raciocínio aqui, claro. O Scrum, ele é uma metodologia ágil, criada, a gente já acabou chamando de metodologia ágil, né? Criada justamente para a gente ter essa visão, em vez de eu esperar
6 meses, 1 ano para eu entregar um projeto, eu já consigo ter a visibilidade desse projeto antes. Então, como seria entregar esse produto todo pequenininho, né? Tipo, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para ele estar entregue? Qual que é a segunda? Qual que é a terceira? E assim a gente organiza a agenda, né, a timeline, para que a gente faça essas pequenas entregas. E aí no Scrum você vai ter algumas pessoas que têm papéis mais cruciais, né? Você vai ter uma pessoa para fazer a gestão disso tudo, e aí tem um nome em inglês bonito para isso. Você vai ter uma outra pessoa do time que ela é responsável pelas ferramentas que vão ser usadas, uma outra pessoa do time que é responsável por garantir que esse time está alinhado diariamente. Então, existem até algumas reuniões que são feitas no início de cada dia, só para garantir que tudo que eu disse que eu faria ontem, se eu conseguir fazer ou não, qual que foi a dificuldade, para eu já ir acertando. Isso também está muito ligado à metodologia que a gente chama de Lean, né? Que é essa metodologia que as startups também usam muito, que é essa que eu brinco muito com a galera, né? Tipo, de errar rápido. Então, se a gente já faz coisas pequenas e programa pequenas entregas, eu já consigo saber essa semana um desafio ou uma coisa que pode ser um empecilho, em vez de eu esperar 6 meses para alguém me contar que foi uma dificuldade lá na semana 1 do projeto, X coisas. Então, a metodologia ágil do Scrum, especificamente, ela foi criada para isso, para a gente garantir que as pequenas entregas do macro, né, já vão sendo feitas no dia a dia. O que a gente precisa de ter todos os personagens do Scrum? Depende. Né? Eu não acho que, assim, se tiver todo mundo é incrível, mas se também não tiver e funcionar, é incrível também. Na minha visão, é mais que isso faça sentido para o time que vai executar, né? Então, por exemplo, no nosso dia a dia, como IDEXO, o nosso time é super enxuto, super enxuto. Então, a gente não tem todas as pessoas do Scrum, mas a gente acaba usando o que a Thaís disse, da sequência Fibonacci, que eu sou apaixonada, faz todo sentido, e aí a gente enumera todas as tarefas, das grandes às pequenas, dos projetos grandes aos pequenos, de um evento, de tudo, de todos os times, e aí a gente decide quem faz o quê. Porque no nosso caso, a gente tem um desafio que existem entregas do marketing, que apesar de eu não estar no marketing no dia a dia, eu preciso fazer, eu como gestora da área de portfólio. Tem entregas que só eu vou saber explicar para o time de marketing o que é. Então, tem várias coisas do dia a dia de marketing que entram na minha agenda, e vice-versa. Então, ter essa visão, o time todo acaba tendo para que a gente consiga executar. E aí, no nosso caso, as nossas sprints, que são essa janela de tempo, né? Quanto tempo que dura essa semana 1? Quanto tempo que dura essa semana 2? Pode ser 7 dias mesmo, ou pode ser 15 dias, né? Depende de cada time. No nosso time, essa sprint, ela dura 7 dias. E assim, gente, 7 dias, acontece tanta coisa, que a gente tenta até ter uma recorrência, quando tem projetos maiores ou entregas maiores, a gente tenta ter uma cadência maior, né? Até mais reuniões ao longo da semana para garantir que tudo vai acontecer. Na hora da gente implementar isso num dia a dia de um time de marketing, e o marketing ágil tem sido falado bastante, para mim vai muito do que a gente comentou antes, sabe, André? Dessa coisa da gente dividir o que é essa entrega toda. É uma campanha? Ou é uma ação de geração de lead? O que tem que ser feito, né? Quais são as pessoas que eu posso contar? Porque a gente começa a ver nesses times de marketing, na composição dos times de marketing, acho que as meninas vão poder me ajudar bastante também nesse ponto, que a gente deixa de ter só o perfil daquele colaborador e colaboradora que se formou em publicidade, por exemplo, ou que é super especialista só em marketing, e passa a ter outras pessoas. Então, a gente começa a ver desenvolvedores, a gente começa a ter os engenheiros de dados, né, algumas pessoas cientistas de dados, que conseguem traduzir mais rápido as informações que a gente gera. Então, a gente começa a ter algumas personagens que numa entrega de trabalho macro, elas são muito mais importantes, elas também são importantes, né? Então, a gente começa a ver times muito híbridos, que também, para mim, é uma consequência de se usar a metodologia ágil. Se eu preciso ver, logo no início, né, nas primeiras semanas, algum resultado desse projeto, eu já preciso trazer para a composição desse time perfis complementares. Eu não consigo mais ter aquele time que só tem uma formação, né? Aquele time que só faz isso. Então, a gente começa a ter esses times complementares, que em alguns lugares são chamados de squads, que são essas pessoas diferentes, e outros lugares não, né? Em outros lugares optou-se mesmo por ter esse time mais complementar, o que acaba sendo o nosso caso no dia a dia. Então, semana passada mesmo, eu já estava perguntando ao desenvolvedor como que criava o código lá, que eu já podia criar o código que a gente ia ser mais rápido. Então, depende da necessidade mesmo. Mas a gestão ágil seria isso, tá, gente? A gente conseguir, eu diria no meu dia a dia, fazer o MVP, né? Que toda entrega fosse o MVP do projeto grande. Na minha visão, sempre acaba sendo isso. Perfeito. A Amanda já vai demitir o desenvolvedor lá, então?
Ai, gente, eu adoro programar. E não é minha função, mas eu acho ótimo. Mas não, eu pedi para ele me explicar. Brincadeira, tô brincando aqui. Obrigado, Amanda. Super completa a resposta, acho que trouxe bastante coisa. Eu queria, para continuar com a Fernanda e com a Thaís, eu queria mudar um pouquinho o jogo. A gente falou um pouquinho dessa questão de construção das tarefas, gestão das atividades. Eu queria trazer um olhar para metas aqui. Como é que as metas se encaixam nisso? O que que vem primeiro? Eu defino as tarefas e dependendo das tarefas eu defino a meta, eu defino metas e depois eu volto nas tarefas. Como é que eu enxergo a composição ali diferente? Se as metas elas relacionadas só às entregas, entregar a meta, ou se eu tenho números específicos claros. Thaís, como é que é para você isso no dia a dia? Você pode falar um pouquinho, não só disso agora, né, na empresa que você está agora, que está menos tempo que você tinha passado, né? Que você falou que faz um mês que você está na companhia da consulta, mas trazendo talvez até esse contexto anterior, o que você tem visto, como é que tem sido o seu histórico? Então, por incrível que pareça, pela correria e pelas metas extremamente desafiadoras que a empresa tem, a gente já tem algo bem definido e bem sólido, e eu já estou bem dentro desse sistema e do fluxo. Então, é algo bem parecido, inclusive, né, com a metodologia de metas e de como a gente trabalhava isso dentro da outra empresa também que eu trabalhava, né, porque, querendo ou não, quem vem de agência, né, e agência de performance acaba tendo vários clientes, vários para gerenciar. Então, quem trabalha com growth sabe muito bem do que eu estou falando, né, é entrar dentro do cliente, é ser bem específico mesmo e conhecer a dor desse cliente, as metas de vendas desse cliente, né? O que ele precisa literalmente trocar e fazer para as coisas darem certo, né? Então, querendo ou não, esses KPIs eles acabam sendo padrão em cada empresa, porque cada empresa, querendo ou não, tem o seu, né? A forma de tratar eles é diferente, mas cada empresa tem um KPI principal, e isso é a linha tênue que liga todos esses meus clientes e a empresa que eu estou hoje. Então, essas metas, eu sempre venho de trás para frente, né? Então, eu sempre olho para a meta primeiro e depois eu acabo traçando o nosso plano de ação, tanto estratégico quanto tático, para chegar nesse objetivo. E é extremamente importante a gente fazer esse mapeamento desse passo a passo, querendo ou não, né? Esse gerenciamento de projeto que a gente chama, porque quem trabalha com growth entende e sabe que tudo a gente precisa medir, todos os passos a gente precisa medir todos os resultados, né? Inclusive, para ter um tempo, literalmente trazer um tempo, né? Separar um tempo de análise, porque a gente que lida com mídia e vendas e metas, a gente sabe que a gente tem muitos KPIs para tratar, e muitas vezes, se tu não tem uma análise, um tempo de análise, tu só tem dados e tu não consegue transformar isso em informação. Isso não é nada interessante. Tu tem que ter dados e tu tem que trazer informações e traduzir informações e trazer cenários. Isso tu só consegue se tu tiver uma organização, se tu tiver alguma metodologia, algum framework que tu trabalhe no teu dia a dia para fazer a organização disso tudo. Porque além da organização das tarefas, que muitas vezes as tuas tarefas, elas são ligadas com as tarefas de outro colega, de outro colaborador, é extremamente importante tu ter e tu ver esse todo. Então, quando a Amanda fala do Scrum, eu vejo que ele tem esse papel também, né? Muito importante, mais importante do que todos, né? Do que a própria segmentação de tarefas e tudo mais, é tu ver o todo. Literalmente, talvez tenha alguma coisa que tu possa auxiliar para facilitar o dia a dia do teu colega, né? O que tu pode trazer de dados, qual é o material que tu pode trazer para facilitar o dia a dia do teu colega que está com uma tarefa que está ali trancada com ele e que ele não está conseguindo desenvolver, ou que ele vai ter uma dificuldade maior e tu pode facilitar. Então, literalmente, eu gosto muito de lidar com dados, e organização de tarefas querendo ou não, tu pode gerar vários dados internos para te fazer fluir o teu dia a dia, né? Perfeito, super obrigado, Thaís. Fernanda, eu vi você em alguns momentos balançando a cabecinha ali, concordando, em especial quando ela trouxe, né, de que primeiro define a meta, depois volta para o plano. Você concorda com isso? O que eu
te perguntar é como garantir que essa meta ela não fique distante do alcançável, né? Como é que eu não defino uma meta que depois eu vou montar o plano e a minha equipe não consegue mais fazer, não consegue mais executar? Então, queria um pouquinho do seu olhar sobre isso. Aqui no Sebrae a gente brinca muito que não adianta soltar a flecha e depois colocar o alvo, né? A gente precisa entender quais são os objetivos que a gente almeja alcançar como empreendedores, como gestores, como profissionais, para desenvolver ali uma linha de ação. Mas essa linha de ação, ela não precisa ser necessariamente uma linha reta, né? Como as meninas falaram anteriormente das metodologias ágeis, a gente vive um mundo em transformação. Então, a gente tem a meta, é preciso traçar caminhos, mas fazer ajustes durante essa caminhada para encontrar as formas, né, mais assertivas de fazer aquilo com menos custos, de uma forma mais rápida, que entregue maior valor para o cliente. Então, é importante, sim, estabelecer essas metas, ter esse olhar e, de preferência, né, ter metas de curto, médio e longo prazo, para a gente poder conseguir alcançar as metas micro e macro dos nossos empreendimentos. E sempre pensar que esse planejamento ele nunca é estático. A gente sempre, ao alcançar uma meta ou ao perceber que aquele caminho traçado não vai nos fazer chegar ao nosso ponto almejado de chegada, a gente precisa rever, né, as estratégias e mudar, fazer alguns alinhamentos, observando aí esse mundo em transformação constante em que estamos vivendo. Super bacana, super legal. Eu vou começar a... Achei, contribuiu muito aqui, eu vou começar a direcionar um pouquinho mais os pontos, tá? Então, ao invés de todo mundo entrar nos mesmos assuntos, a gente começa a falar de forma mais pontual. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que tem muitos dados, muitas informações geradas, muitas atividades, enfim. Eu acho que a Thaís falou um pouco mais específico sobre quando eu tenho alguma tarefa que é um pouquinho mais longa, quais são as formas que eu tenho de automatizar e tornar ela mais curta. Você consegue ver, Thaís, se alguém quiser complementar, fique à vontade, mas o que mais faz sentido automatizar? Que exemplos de atividades e de ferramentas vocês veem que faz sentido investir para cortar esse tempo de execução? Tá, tem uma coisa bem importante, né? Que todas as tarefas hoje, né, da complexidade e em como a gente lida com as coisas, elas têm como ser automatizadas, né? Então, na minha área, vou falar de performance, né? Eu tenho ferramentas, né? Tem ferramentas. Até vou citar o nome de uma, Pareto, que eu gosto bastante, inclusive, que ela automatiza e ela traz uma inteligência muito grande para o Google, Facebook, Ads, né? Então, querendo ou não, ela traz uma inteligência que, por exemplo, eu vou fazer uma campanha, quero fazer uma estratégia de SKAG, querendo ou não, eu preciso fazer isso com alto volume e rápido para fazer uma testagem muito rápida com volume muito grande. Então, eu preciso, e se eu tiver, na verdade, uma ferramenta que automatize isso para mim de forma inteligente, ótimo, maravilhoso. Dentro da Pareto eu consigo fazer isso. Então, já tira um baita tempo que eu ia ter de personalizar, de fazer essa campanha de SKAG, né? Então, quem sabe, quem conhece sabe, literalmente é algo muito grande, muito complexo, né? Para te fazer uma análise muito grande. Então, dentro disso tudo, quando tu coloca a campanha no ar e quando tu faz pela Pareto, tu não tem só a colocar a campanha, mas tu também tem o pós, que é a análise dessa campanha, né? Então, é extremamente importante tu ter uma ferramenta que te dê não só o que tu tá precisando na hora, mas o pós também, para te avaliar se essa ferramenta realmente ela faz sentido, né? Se essa ferramenta ela realmente vai, a longo prazo, né, surtir efeito dentro do teu negócio, dentro dessa estratégia que tu tá fazendo e pensando, né? Outras ferramentas e outros exemplos que a gente utiliza, por exemplo, é a própria ferramenta de gestão de tarefas, né? A gente tem, hoje, a gente faz lá na Companhia da Consulta, dentro do Excel, porque ele faz sentido, né? Porque a gente está iniciando e tratando algumas demandas
dentro desse Excel. Porém, a gente tem já mapeado ferramentas, a gente utiliza o Trello para uma parte dessa gestão, mas tem ferramentas que elas englobam o todo, né? E a gente vai trabalhar, porque a gente já está fazendo as cotações, e eu já trabalhei, por exemplo, a Asana. Dentro da Asana, a gente consegue fazer essa classificação com a sequência de Fibonacci em relação a cada tarefa, né? A gente consegue linkar as pessoas, marcar, colocar arquivos e tudo mais. Então, deixa tudo dentro de um lugar só, né? Quem trabalha com agência e que vem do off e vai para o on, né, que era o caso da agência que eu trabalhava, ela tinha uma certa dificuldade porque essas ferramentas novas, as ferramentas de digital, elas não contemplam as ferramentas de off. Então, não fazia sentido, né, ter um Asana para a agência inteira, mas fazia sentido eu ter um Asana para a parte digital. Então, eu acho muito importante quando a gente fala em automação, é que muitas vezes a gente vai conseguir automatizar para todo mundo e muitas vezes não. Porém, não automatizar para todo mundo, mas automatizar para uma equipe faz muito sentido também, né? Então, sempre quando a gente vai pensar, muitas vezes, eu conheço empreendedores e pessoas e gestores que querem fazer essa gestão, né? Só que pensam sempre no todo e, vou desistir porque talvez não dê para a empresa inteira. Mas vai automatizar ali o grupinho dele, vai automatizar e melhorar as funções e todas as tarefas do grupinho dele ali, né? Do seu squad, e acaba deixando isso para trás. Então, é extremamente importante fazer a avaliação em quem vai surtir o efeito, né? Quem vai ter o resultado, quem vai ganhar o resultado sobre essa automação, né? Legal. E eu acho que tem muita coisa, o que eu gosto muito, às vezes, de uma boa ferramenta, você mencionou ferramentas, por exemplo, de gestão de projetos, e que elas já trazem muita coisa embutida, né? Então, por exemplo, ela automatiza um lembrete de entrega da atividade, ela automatiza um aviso de que passou do prazo, ou de que você precisa falar com outras pessoas envolvidas no projeto, ou enfim. Então, isso já vem muitas vezes indicado nesse contexto também. E eu queria puxar agora o papo um pouquinho para o meu lado aqui, do marketing digital, que com base no comportamento do público, eu consigo automatizar muito da comunicação, né? Então, a partir de um determinado gatilho, eu posso mandar uma mensagem específica, a partir de um perfil específico de clientes, eu posso direcionar para um lado ou para o outro, para receber a comunicação A ou B. E aí eu queria ouvir, acho que pode ser da Amanda, para a gente dar sequência agora, um pouquinho desse olhar do papel da automação de marketing nos resultados, né? O que a gente consegue ter de retorno quando a gente começa a trabalhar com esses caminhos automatizados. Eu acho que tem uma coisa da automação que é assim, eu sou o tipo de profissional que tudo que eu já fiz 2 ou 3 vezes igual, provavelmente eu vou arrumar um jeito de alguma ferramenta fazer para mim. Então, desde que seja uma planilha até uma ferramenta tipo RD. Uma coisa, quando a gente fala de automatizar comunicação, para mim traz uma característica importante, que é assim, eu vou conseguir conversar com aquela pessoa, sabe? E aí essa informação só ela precisa saber. E essa só aquela pessoa precisa saber. E no nosso dia a dia, a gente comunica com pessoas muito diferentes. Então, eu tenho a comunicação com um empreendedor, eu tenho uma comunicação com um empreendedor que acabou de entrar na comunidade do IDEXO. Enfim, o alinhamento com ele precisa ser diferente, porque ele acabou de chegar. E alinhar expectativas, né, que eu brinco que alinhamento de expectativas é o problema da humanidade, aí que vem as guerras. Depois, eu tenho uma outra comunicação que é os colaboradores da TOTUS, as pessoas que estão do lado de fora, e cada uma dessas pessoas recebem uma comunicação diferente. Ainda que talvez a gente esteja falando até da mesma coisa, eu tenho níveis diferentes, né, até quando a gente brincou antes, explica melhor. Tem algumas pessoas que elas não precisam que eu explique melhor, né? Então, nesse nível, a automação da comunicação colabora muito. Muito, muito, muito. Porque ela reduz um tempo nosso, principalmente na hora que a gente começa a falar com volume de pessoas que deixa de ser de 1 para 1, né? Eu começo a falar com 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Esse volume muda muito. E aí, se eu tivesse que fazer 1 a 1, é um trabalho colossal, assim, desnecessário, já que eles têm ferramentas para automatizar. E ela também me facilita fazer esses testes, né? A Thaís falou um pouco de teste AB, enfim. Eu acho que isso facilita muito, porque se para aquele público específico a taxa de abertura já foi X, eles já fizeram o gatilho que nós imaginamos que eles fizeram, eu já consigo validar ou invalidar
certas hipóteses que a gente tem no nosso dia a dia. E no meu dia a dia de IDEXO, do time, a gente trabalha com públicos muito diferentes. Então, essa validação também da comunicação que chega e de como que as pessoas estão interpretando o que a gente está comunicando faz toda a diferença. E aí a gente utiliza muitas ferramentas também para facilitar o processo. Porque enquanto aquilo ali está sendo automatizado, a gente já está começando a olhar para um outro lugar, né? A gente já está começando a destravar outro processo, ou fazer um novo projeto. Enfim, conseguir automatizar isso facilita muito. E comunicação sempre, principalmente quando a gente fala de iniciativas de inovação aberta no Brasil, porque isso não é algo tão trivial. Ainda as empresas não fazem muito isso. Então, garantir que essa comunicação vai chegar de forma correta, nos públicos corretos, faz toda a diferença. E a gente sempre usa automação, porque o volume é grande, né? A gente precisa falar de um para muitos. E aí, quando é um para muitos, usar uma automação contribui bastante para acelerar o trabalho também, garantir a execução dele. Perfeito, 100% de acordo aqui. Eu acredito muito na automação de marketing como jeito de levar um a um para a escala, né? Então, aquilo que eu vi que funciona, aquilo que eu faria, eu brinco que tinha um monte de gente que fala assim, cara, mas seu e-mail, você mandou em seu nome, foi automatizado? Eu falo assim, não, se eu tivesse que parar e escrever mensagem por mensagem, o que eu ia te enviar era aquilo era a sugestão que eu tinha. Então, ele ajuda a gente a fazer esse relacionamento em escala. Eu queria fazer uma chamada rápida aqui para um convidado especial. A gente sabe que tem muitas empresas que ainda não aproveitam muito bem esse olhar da automação de marketing, não aproveitam esse potencial para fazer isso funcionar. E por isso eu queria convidar uma pessoa aqui que é especialista na RD no assunto e que vai trazer algumas dicas de como a gente pode colocar na prática. Fala pessoal, tudo jóia? Bom, muito prazer, meu nome é Larissa Oliveira, eu atuo como sucesso do cliente aqui na Resultados Digitais, então a minha rotina ela consiste em basicamente realizar reuniões com foco em planejamento e otimização de campanhas de marketing digital com os clientes da RD. Estou aqui hoje para mostrar um pouco como colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesse conteúdo, vamos lá? Bom, a princípio eu quero citar o que é uma estratégia de inbound marketing, né? Estratégia inbound, gente, é um conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e converter clientes através de conteúdo relevante. Então, diferente do marketing tradicional, em que uma empresa ela busca ativamente por um potencial cliente, no inbound marketing a gente utiliza mecanismo de busca, blog e redes sociais para que a empresa seja encontrada por esse potencial cliente. Então, através de conteúdo relevante, a gente consegue prospectar e já capturar as pessoas que estão em topo de funil, então na parte de aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema e caminhar com ela ao longo da jornada de compra até que essa pessoa vire nosso cliente. Bom, e como executar uma primeira estratégia de inbound marketing na sua empresa? Eu já trouxe aqui um esquema para vocês e eu queria mostrar como executar aqui passo a passo dessa estratégia, tá? Primeiro ponto, gente, é entender o que você vai oferecer aqui como material rico. A ideia é que você crie um material que se relacione com o desafio atual aí do seu perfil de cliente ideal. Esse material pode ser um webinar, pode ser um e-book, pode ser um infográfico. E a ideia é que você o ofereça através de uma landing page ou através de um formulário. Aqui eu trouxe um exemplo de uma landing page da RD, de um e-book WhatsApp na prática, e que para acessar esse e-book a pessoa tem que converter no nosso formulário. Uma vez que ela converte nesse formulário, a gente já envia um e-mail automático com o material e já inclui essa pessoa em uma automação, em um fluxo que faz com que ela caminhe do topo para o fundo de funil. Aqui é a sugestão de um primeiro e-mail, com foco em reconhecimento do problema, que a gente referenciou um artigo mais topo de funil. 3 dias depois, eu automatizei um disparo de um segundo e-mail, com foco já em consideração de soluções e referenciei um artigo de e-mail de funil. E 3 dias depois, eu direcionei um e-mail com foco em oferta, com foco em levantada de mão, com um artigo já de fundo de funil, referenciado e com a possibilidade do lead, né, levantar a mão e falar, olha, eu quero fazer um orçamento, quero conversar com o especialista, quero comprar ou quero já fazer um trial da sua ferramenta. E aí sim a gente direciona para o comercial. E aí, o que a gente pode fazer dentro de toda essa estrutura, né, de estratégia inbound, nós temos ações pontuais que a gente pode executar. A ideia é que você execute com uma ferramenta de marketing digital. Tá? Aqui eu trouxe o exemplo do próprio RD Station Marketing, tá? Eu estou numa conta teste minha e eu quero mostrar tudo que a gente consegue fazer hoje nessa ferramenta. Então, no menu Atrair, que é a parte que visa a atração de visitantes para a minha página, eu posso programar postagens nas minhas redes sociais, e aqui eu já economizo recursos dos meus analistas de marketing. Eu posso trabalhar com anúncios no Facebook,
Eu posso anunciar e, na verdade, ter um embasamento para o meu anúncio de palavra-chave, né? Então, ter um painel de palavra-chave aqui para acompanhar o custo por clique médio, o volume de busca mensal e o nível de concorrência. E eu posso acompanhar até como as minhas páginas estão performando organicamente e realizar ali atualizações pontuais com foco em melhora desse ponto de SEO. Aqui está o exemplo de um relatório nosso de otimização de páginas com as ações que a gente pode executar ou não em cada página para melhorar aí organicamente. Então, todas essas são ações que visam atrair mais visitantes para a página. Uma vez que eu tenho visitantes na minha página, eu busco converter para que esses visitantes virem leads. E eu posso fazer isso criando landing pages, como é o caso aqui dessa landing page do e-book. Aqui nós temos até exemplos de landing page de layouts para que você já tenha uma economia até de tempo para criar essas páginas com foco em conversão. Você pode criar formulários e integrar direto no seu site. Aqui, gente, eu deixei um exemplo do nosso próprio blog post com um formulário integrado, para que a pessoa acesse esse material e aí sim vire nosso lead, a gente trabalhe um relacionamento. Além disso, a gente tem a possibilidade de criar pop-ups, que são páginas, são formulários avulsos que podem aparecer quando a pessoa vai fechar a página ou quando ela rola mais do que 50% da página. E por último, mas não menos importante, a gente pode ainda criar botões de WhatsApp no seu site, no seu blog, na sua landing page, mas basicamente os botões de WhatsApp, eles dão a possibilidade da pessoa conversar direto com a equipe comercial, mas assim que ela converte aqui, ela também vira um lead da RD. Então, eu posso trabalhar uma nutrição posterior com esse lead, com esse potencial cliente, para que ele finalmente vire cliente ou para que ele faça uma indicação, mas a gente pode trabalhar um relacionamento aí mais próximo com essa pessoa. Bom, uma vez que eu trabalhei ações de conversão, que eu já tenho esses leads, eu trabalho o relacionamento. Então, eu foco em geração de leads, eu foco em criar listas, em criar segmentações de leads. Então, eu posso criar, por exemplo, segmentação todos os leads que são da cidade Florianópolis, ou todos os leads que clicaram num disparo que eu enviei, e aí eu trabalho uma campanha pontual para esse pessoal, né? Então, a gente tem ainda essa possibilidade aqui no RD. Eu posso trabalhar a qualificação automática, disparar e-mails de newsletter, por exemplo, que são e-mails mais pontuais, né, de datas comemorativas, ou eu posso criar automações, criar fluxos de automação, como esse aqui. Aqui, no caso, eu até criei aqui um de exemplo para vocês, de se a pessoa converteu numa landing page, eu envio um e-mail, espero 3 dias, envio outro e-mail, depois de 3 dias envio o último. E eu ainda posso incrementar essa automação com essas N outras ações aqui. E por último, aqui no menu, a gente ainda pode analisar todos esses resultados, né, para que a gente tenha a possibilidade de focar em melhoria contínua e tomar aí decisões de próximas campanhas. Gente, eu tentei falar aqui de forma rápida, mas fica o convite para você fazer o trial da nossa ferramenta. Clicando aqui no botão e saiba mais, você tem a possibilidade de criar uma conta teste e testar por 10 dias gratuitamente o RD Station Marketing. Espero ter ajudado nessa conversa, né, nesse bate-papo de hoje. E até a próxima, até o próximo conteúdo aí, pessoal. Tchau, tchau. A gente já está chegando aqui para o final, então a minha última pergunta que eu tenho, que eu vou passar para a Fernanda, é nesse de automação da comunicação, como é que eu meço os resultados? Né? O que vai me indicar se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal? O que vai me indicar se eu escolhi o jeito certo de automatizar? André, eu queria só voltar um pouquinho na automatização aqui, pegando ainda o pequeno empreendedor, né? É importante ele pensar que o pequeno empreendedor muitas vezes é o eu empreendedor, ele faz sozinho várias atividades. E existem diversas ferramentas de automação, o próprio Instagram, o WhatsApp Business, né, o Facebook, que permitem a ele dinamizar as rotinas. E aí, quando a gente vai capacitando, ele vai entendendo um pouco os processos, a gente vai passando para plataformas como o RD, Zendesk, MeTime, né? E aí vai dinamizando ainda mais. E eu fiquei muito feliz em saber que vocês têm planos bastante acessíveis para eles, né? Então, assim, é um estímulo constante que a gente precisa fazer desse processo de construção. Bem, não adianta a gente ter uma Ferrari se a gente não souber usá-la. Então, as ferramentas de automação, elas são importantes para a gente fazer a análise dos dados, né? Sempre encontrar ali alguns insights, comportamentos similares,
né? Será que eles estão de encontro às nossas estratégias? Será que a gente precisa fazer alguma reformulação? Então, as ferramentas de automação, além de dinamizar o tempo, minimizar os erros, elas permitem também esse olhar, né, de oportunidades. Onde será que eu preciso investir mais? Né, o que me dá mais retorno, mais resultado? E aí observar relatórios, bater se aqueles relatórios são condizentes com as metas, com a persona que eu já alcanço ou que eu almejo alcançar. Então, fazer essa análise estratégica dentro tanto do cenário macro quanto o cenário micro, né, que é o da minha empresa, onde eu tenho ali um poder de ação mais imediato, é fundamental para a gente alcançar o sucesso aí, obter os tão sonhados objetivos alcançados. Perfeito, perfeito. Um super prazer para mim, muito contente de ter feito esse papo com 3 super convidadas que a gente teve aqui hoje. A gente vai chegando aqui para o nosso fechamento. Eu queria agradecer muito a participação e a contribuição de cada uma de vocês. Eu sei que esse contexto está maluco no mundo e achar um tempinho ainda não é fácil, mas tenho certeza que vocês contribuíram de verdade aí com algumas pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo e que vão poder pegar esse conhecimento, colocar na prática e gerar resultados melhores. Então, para fechar, eu queria de cada uma de vocês uma mensagem final, de preferência com alguma dica, com alguma coisa que vocês aprenderam, alguma coisa que ajude essa galera a colocar isso para a prática. Então, vamos começar invertido de novo aqui. Pode começar, Fernanda. Pessoal, eu me formei, né, muito com os conteúdos da RD como profissional e de outras startups que trabalham com marketing digital. Então, minha dica é que vocês acessem o site da RD para poder se aprofundar um pouco mais nos processos de gestão de marketing, adquirir mais conhecimentos. Conhecimentos nunca é demais, né? Como as nossas colegas falaram aqui, nos reinventar é importante, mesmo que a nossa tarefa como gestor não seja necessariamente a do marketing, ter conhecimento sobre como ele funciona é primordial até para a gente conseguir delegar bem as tarefas. Deixo também o site do Sebrae Minas, os nossos conteúdos, né, as nossas ferramentas, e é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e espero que possamos continuar aí esse relacionamento, né, RD, Sebrae e agora com as meninas também. Com toda certeza, vai ser um prazer e tenho certeza que a galera que está acompanhando é quem se beneficia disso. Thaís? Então, algo que eu falo muito em todas as palestras e webinars que eu participo, não tenha medo de errar e não tenha medo de tentar, né? Só que para errar e tentar, tu precisa saber aonde tu está errando e aonde tu está tentando, né? E com isso, tu precisa de uma organização. Então, ter ferramentas e frameworks que te auxiliem nesse processo de conhecimento da tua estratégia, de conhecimento da tua meta, tu entender literalmente como que tu vai chegar até lá, tu precisa ter uma organização, né? Tu precisa literalmente olhar para o todo e entender onde que tu pode errar e como que tu vai reverter se tu errar, né? Que o mais importante é tentar rápido, errar rápido e agir rápido, né? Corrigir rápido. Então, isso é extremamente importante. E eu convido também vocês a conhecerem a Companhia da Consulta, né? É um prazer imenso receber todos vocês lá no nosso site, vocês acompanharem esse projeto, né, de medicina inteligente, que é algo extremamente inovador. E eu estou à disposição também no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais. Fiquem à vontade para me chamar e conversar também sobre o assunto ou outros sobre marketing digital também. Vai ser um prazer. Feito. Obrigado, Thaís. Então, gente, eu acho que eu vou bem na linha aí da Thaís, porque, principalmente também num momento como esse, né, canalizar a nossa energia psíquica, né, nossa mente, porque realmente importa é o essencial. Então, ter essa noção, essa visibilidade, ainda que quando a gente fala de organização, em rotina, parece ser a coisa mais difícil do mundo, ter essa noção das coisas que precisam ser feitas hoje, as que precisam ser feitas essa semana, nesse mês,
traz para a gente consegue se apropriar muito mais do trabalho que está sendo feito e até conseguir dar sugestões melhores, seja em termos de uso de ferramentas, seja em termos de mudar o processo, a metodologia que vocês estão pensando. E quando a gente consegue se organizar, a gente também consegue ter os momentos de pausa. E eu acho que esses momentos, para mim, são os mais importantes, porque é a hora que eu volto com mais 1 zilhão de ideias de novo para o trabalho e com uma energia para reinventar. Então, se conscientizem do basicão quando a gente fala de organizar, né? Conseguir ter essa visibilidade que vai ser feito ao longo da semana antes de estar no meio dessa semana. Porque aí, na hora que chega já ao final da semana, a entrega parece que vai engolir a gente, já não vai dar mais tempo de realizar o que precisa, né? E aí, façam bom uso de ferramentas como a própria RD tem, várias, para que vocês possam facilitar o trabalho de vocês, né? No final do dia, entregar o que a gente precisa no trabalho é super importante, mas também a gente não precisa de ficar 20 horas trabalhando, porque a gente, no longo prazo, tem zero eficiência. Então, acho que esse para mim é o recado da Amanda dos últimos tempos, não só da Amanda que trabalha no IDEXO, mas da Amanda. Além disso, se conectem com o IDEXO, com o time do IDEXO, venham ver um pouquinho do que a gente tem feito. IDEXO é IDXO, então vocês jogam IDEXO, vocês vão achar. E também se conectem comigo, Amanda Graciano, em qualquer rede social, embora eu não responda no mesmo, assim, não é síncrono, mas eu respondo todo mundo, gosto bastante de trocar ideias por lá. Contem comigo aí, que vocês precisarem. Foi um prazer, gente. Amei o convite. Sou apaixonada com o trabalho de vocês. Foi um prazerão, viu? Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado às três. Obrigado, Luana, também pela tradução aí. Espero que a galera tenha curtido esse evento mais acessível. Foi muito bacana poder proporcionar isso. Para você que gostou e quer continuar aprendendo, acesse ali, a gente tem na RD materiais muito profundos, muitas outras opções nesse assunto e em vários outros, tudo que você precisa, estratégia digital no ar para fazer ela funcionar, o time crescer e etc. Então continuem acompanhando a RD e eu reforço o convite para fazer o teste gratuito do RD Station Marketing ali embaixo e colocar todo esse aprendizado na prática. Espero que tenham gostado e até a próxima.